Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos um vídeo por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos aí hoje no nosso aula 236 do nosso curso de Matemática Básica, estudamos aí na playlist, no momento de Geometria Plana, tá? E hoje nós vamos estudar um tema que é interessante, que não é propriamente um ponto notável do triângulo, mas é um ponto notável, alguns pontos notáveis na verdade, exteriores ao triângulo, que é o chamado exincentro. Mas antes disso, eu queria chamar a atenção para um detalhe da aula passada. Nós argumentamos uma das coisas, nós trabalhamos com quadriláteros inscritíveis, que inclusive foi uma revisão de aula anterior, da aula 232, mas nós trabalhamos também com quadrilátero circunscritível, Nós mostramos o seguinte na aula passada, que se um quadrilátero é circunscritível, então a soma das medidas dos lados opostos é constante e ele é convexo. Bom, o fato de ser convexo nós argumentamos pelo seguinte. Nós argumentamos que se nós temos um quadrilátero que é côncavo, então ele tem uma estrutura mais ou menos como esta, E é impossível nós conseguirmos inscrever uma circunferência a ele, Nós argumentamos de uma maneira mais rigorosa na aula passada. Ou seja, é impossível que ele seja circunscritível. E também, quando o quadrilátero for complexo, quer dizer, nesse caso simples, côncavo, mas se ele for complexo, ele vai ter uma estrutura desse tipo, e aí também vai ser impossível nós inscrevermos nele uma circunferência. Então, ele não é circunscritível, porque aí a gente teria uma circunferência nesta parte e uma circunferência nessa, que não faz sentido, Não teria como ter uma circunferência assim, já estando inscrita no quadrilátero como um todo, Então, se ele é circunscritivo, então ele é convexo, tá? Então isso é uma consequência. E aí, a partir do momento que nós argumentamos que ele é convexo, nós provamos facilmente que a soma dos lados opostos é constante, tá? Agora, então esta parte nós tratamos bem na aula passada. Então eu vou até apagar esta parte aqui, porque nós já lidamos bem com ela na aula passada. Agora, o que eu queria chamar a atenção é a volta, Na volta é o seguinte, se a soma das medidas dos lados opostos de um quadrilátero convexo é constante, então nós mostramos que o quadrilátero é circunscritível. E nós colocamos como uma condição que o quadrilátero seja convexo, E de fato, uma vez que a medida dos lados opostos, a soma delas, é constante, nós conseguimos mostrar, sendo o quadrilátero convexo, que ele é circunscritível. Nós fizemos uma prova bastante interessante, inclusive recomendamos aí que você assista a aula anterior, a aula 235, pois ali nós fizemos uma demonstração para quadrilátero convexo, que é o que importa, No entanto, pessoal, o que acontece é que é o seguinte, nós não precisamos desta condição. Olha só, esse é um detalhe interessante, hein? Na verdade é o seguinte, se a soma das medidas dos lados opostos de um quadrilátero convexo não. Olha só, vamos dar uma mexida nesta afirmação. Olha o que acontece, Se o quadrilátero, se nós desenharmos, imagina um triângulo equilátero aqui, Então aqui nós temos um triângulo equilátero. Eu vou pegar esse triângulo equilátero e vou apagar a base dele, tá? Vendo a figura dessa forma. E vou desenhar um triângulo isósceles alinhado aqui, com a mesma altura, Alinhado aqui com esse triângulo equilátero. Então nós vamos ter um outro triângulo assim, tá? Este quadrilátero ele é côncavo. E vamos imaginar que esta medida então seja igual a esta, pela construção, e esta igual a essa. Então é claro que esse lado A mais esse lado B, que são opostos dentro desse quadrilátero côncavo, simples côncavo, vai ser igual a esse C mais esse D. Mas é claro que esse quadrilátero não é circunscritível, não consigo colocar uma circunferência aqui dentro, Não consigo porque ela tem que tangenciar todos os lados. Quer dizer, de uma certa forma, nós poderíamos até enxergar uma circunferência aqui, inscrita nesse quadrilátero, mas ela tocaria exatamente no vértice aqui, seria uma coisa um pouquinho estranha, E além disso, ela traria uma situação da seguinte forma, se nós tivéssemos um quadrilátero desse tipo, que obviamente este lado mais este é diferente deste mais este, por exemplo, então ele também seria circunscritível. Então, esta condição, para o caso de quadriláteros côncavos, caso nós
assumíssemos, né, que esse tipo de situação fosse uma circunferência inscrita, e nesse caso ele fosse circunscritível, então geraria esse tipo de situação em que nem mesmo os lados opostos teriam soma constante. Então, a gente admite que esse tipo de situação não é um quadrilátero circunscritível, tá? No entanto, embora não seja circunscritível, nós temos que a soma de lados opostos, A mais B, é igual a C mais D, porque nós construímos assim, né? Então, se a soma das medidas de lados opostos de um quadrilátero é constante, ele seria circunscritível, mas nós acabamos de mostrar um exemplo em que ele não é circunscritível, né? Sem admitir essa possibilidade dela ser tangente exatamente no vértice aqui, por exemplo, né? Enfim, então essa situação nós temos que tirar. No entanto, a situação dos quadriláteros complexos, olha o que acontece. Na realidade, nós não precisamos exigir aqui que ele seja convexo. Vamos ter que admitir apenas que ele não pode ser côncavo, tá? Então nós vamos ter que escrever de uma forma um pouquinho rebuscada, mas um quadrilátero não simples côncavo. Tá certo? Não simples côncavo. É constante, tá? Então a única restrição é que este quadrilátero ele não pode ser simples côncavo, porque aí gera essa situação aqui. Ora, mas então, a partir daí, uma vez que nós garantimos que ele não é simples côncavo, portanto ele vai ser simples convexo, ou então ele vai ser complexo, né, que ele tem autointersecção. E aí ele vai ser circunscritível e convexo. Quer dizer, o fato de ser convexo vai ser uma conclusão. Olha que interessante. Agora, como é que nós mostramos isso aqui, né? Mostramos da seguinte forma. Olha só. Vamos admitir um quadrilátero complexo, tá? Então ele tem autointersecção, certo? E nós temos a seguinte condição. Este lado mais este, A mais B, e aqui eu vou chamar de C1, D1, D2, né? E C2. Nós temos a seguinte condição, que A mais B é igual a C1 mais D1 mais C2 mais D2, tá? Então vamos imaginar que nós temos um quadrilátero complexo que satisfaz a condição de lados opostos ter soma constante. Se existir um quadrilátero desse tipo, então esse resultado estaria furado. Por quê? Porque aí nós estaríamos tendo um quadrilátero que é complexo, portanto ele não é simples côncavo, mas que não seria circunscritível, tá? Mas o que nós queremos mostrar é o seguinte, que não existe um quadrilátero desse tipo, né? Então nós vamos mostrar agora que não existe um quadrilátero complexo que satisfaz esta propriedade de que a soma desses lados opostos, A e B, A mais B, seja igual à soma dos outros dois, né? É que eu dividi aqui, né? Mas aqui seria C e D, né? C1 mais C2, D1 mais D2. Então nós vamos mostrar que não existe um tal quadrilátero, né? Olha só, é uma demonstração muito interessante. Primeiro nós vamos supor que o A é maior do que o C1. Vamos pegar esta região aqui, vamos supor que o A é maior do que C1. Ora, se o A é maior do que C1, para que se forme um triângulo aqui, nós vamos ter a seguinte situação. A menos C1, tá? Pela desigualdade triangular, é menor do que D1, que é menor do que A mais C1, tá? Vou colocar um card, inclusive, aqui da desigualdade triangular, para vocês poderem revisar isso aqui. Então, uma vez que se forma um triângulo aqui, eu tenho que essa diferença do lado maior menos o menor, A menos C1, né? Maior, que eu quero dizer, entre esses dois, né? A menos C1 é menor do que o D1, que é menor do que a soma dos outros dois, senão não forma triângulo, tá? Nós já discutimos isso aqui. Na verdade, aparecia o módulo aqui, né? Mas não aparece o módulo aqui no caso, porque justamente nós estamos trabalhando com essa hipótese, né? Que o A é maior do que o C1. Ok. Bom, uma vez que nós temos isso aqui, como nós temos este fato aqui, eu posso pegar este A, isolar e substituir aqui embaixo, tá? Então, se eu isolar o A aqui, eu vou ficar com C1 mais D1 mais C2 mais D2 menos B, ok? Bom, então eu vou substituir esse valor de A aqui. Então nós vamos ficar assim, ó, com C1 mais D1 mais C2 mais D2 menos B menos C1 menor do que D1 menor do que A mais C1.
Lembrando que essa é a condição para que exista esse triângulo, tá? Aí olha que interessante, né? Este C1, ele cancela com menos C1 aqui. E o D1 cancela com esse D1 daqui, tá? Eu estou, na verdade, focando somente nesta inequação aqui, tá? Olha só. Estou focando nessa parte. Estou esquecendo essa parte daqui para cá, que não vai ter necessidade neste momento, tá? Então aqui nós temos que C2 mais D2 menos B é menor do que zero. Menor do que zero, tá? Passando para lá eu vou ter que C2 mais D2 é menor do que B. Agora, olha o que acontece, né? O que significa o C2 mais D2 ser menor do que B? Significa que aqui não está sendo satisfeita a desigualdade triangular. Eu não estou conseguindo formar triângulo aqui. Então, isto é um absurdo, né? Uma contradição. Portanto, de onde veio a contradição? Daqui. Então, eu não posso admitir que o A é maior do que o C1. Tá certo? Então, isto aqui, eu não posso admitir isso aqui. Portanto, na verdade, o que vale é que o A tem que ser menor ou igual a C1. Ok? Então, A é menor ou igual a C1. Então, por contradição, nós concluímos isso aqui. Vou apagar isso aqui. Agora sim vem o arremate do problema. Então, nós acabamos de concluir que se o A for maior do que C1, gera-se uma contradição, um absurdo. Portanto, o A, na verdade, é menor ou igual a C1. Ok, da mesma forma, nós fazendo um raciocínio parecido, análogo, completamente análogo, nesse triângulo, nós vamos concluir que o B tem que ser, supondo que B é maior do que C2, nós chegamos a uma contradição de maneira totalmente análoga. E, portanto, o B ele tem que ser menor ou igual a C2. Tá? Então, B é menor ou igual a C2. Tá? Mesmo raciocínio. Bom, daqui vem o seguinte, né? Se eu somar A com B, A mais B, isso tem que ser menor ou igual a C1 mais C2. Logo, A mais B é menor ou igual a C1 mais C2. Ok. Né? Mas, se ele é menor ou igual a C1 mais C2, eu vou concluir que é menor do que C1 mais C2 mais D1 mais D2. Claro, porque se eu acrescento algumas parcelas não nulas, né, positivas, no lado que era maior ou igual da desigualdade, com certeza eu vou ter um valor maior ainda aqui. Então vai ter uma desigualdade estrita aqui daí no caso, né? Portanto, olha o que nós chegamos, hein? Chegamos que A menor mais B é menor do que C1 mais C2 mais D1 mais D2. Mas isso contradiz a nossa hipótese de que o A mais B tem que ser igual, exatamente igual a C1 mais D1 mais C2 mais D2. Né? Ele não pode ser menor. Tá? Então, por contradição, por absurdo, né? Nós concluímos que esse tipo de situação nunca vai ocorrer. Então, não existe um quadrilátero complexo, tá? Com autointersecção, tal que a soma dos lados opostos seja o quê? Constante. Tá? Então, como aqui nunca vai ocorrer de um quadrilátero complexo, então nós podemos admitir ele aqui na hipótese, porque ele não vai nunca satisfazer esta soma de lados opostos aqui. Portanto, de fato, de quebra, né? A gente conclui também que o quadrilátero tem que ser convexo. Tá? Então, bem interessante esse detalhe, né? Que a gente usou a desigualdade triangular aqui. Bom, pessoal, agora sim nós vamos para o assunto da aula de hoje. Então, hoje nós vamos falar do exincentro. Tá? É um ponto notável, também na verdade são 3 pontos notáveis associados a cada triângulo. Tá? São 3 exincentros que cada triângulo possui. E é um ponto que não é interior, né, ao triângulo. Claro que nós vimos no caso, por exemplo, o próprio circuncentro ele pode ser um ponto exterior ao triângulo, mas o exincentro é sempre um ponto exterior ao triângulo. Tá? Então nós temos essas observações a princípio. Um triângulo possui 3 exincentros e são sempre pontos exteriores ao triângulo, tá? Mas vamos ver como é que a gente constrói esse ponto, tá? Vamos imaginar que nós não sabemos ainda da existência do exincentro, assim como nós fizemos com o circuncentro e com o incentro. Que na verdade o exincentro ele tem a ver com o incentro, tá? Assim como o incentro é o centro da circunferência inscrita no triângulo, o exincentro vai ser o centro de uma circunferência
não circunscrita ao triângulo, mas nós vamos mostrar aqui que tem a ver com, com bissetrizes, né? Tem a ver com bissetriz e tem a ver aí com a circunferência estar fora, né, do triângulo, por isso esse prefixo ex aqui, né, de fora, né? Exincentro, tá? Enfim, olha como é que nós construímos estes pontos interessantes, né? Olha que curiosa a nossa construção. Então nós vamos considerar um triângulo. Vocês podem ver que o triângulo é pequeno, né? E de propósito nós fizemos um triângulo pequeno. Vocês já vão ver pela maneira como nós vamos desenhar aí o exincentro, tá? Bom, olha como é que é a ideia. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos considerar este ângulo aqui, certo? Este ângulo. Nós vamos considerar o prolongamento dos outros dois lados do triângulo a partir deste ângulo, tá? Então nós temos este ângulo, nós vamos enxergar aqui o prolongamento desse lado e o prolongamento desse lado do triângulo, ok? Bom, nós prolongamos então, né? Pensando no ângulo aí, definição inicial que a gente fez lá. Bom, olha o que a gente vai, que interessante que a gente vai fazer aqui, né? Nós vamos considerar este ângulo externo, tá certo? E este ângulo externo. E o que nós vamos construir? Nós vamos construir o seguinte. Nós vamos construir a bissetriz deste ângulo externo, tá certo? Esta é a bissetriz deste ângulo externo e a bissetriz deste ângulo externo aqui. Bom, é claro que elas se cruzam em um ponto aqui. As bissetrizes, a gente chama de bissetriz externa, tá? Esse segmento, e futuramente a gente vai, essa semi-reta, né, bissetriz externa, assim como aqui nós temos a bissetriz interna, né, de cada ângulo, mas aqui nós temos a bissetriz externa, tá? Inclusive, uma coisa interessante é que se nós temos um triângulo, a bissetriz interna, ele é um segmento, né, de reta, mas a bissetriz externa, ela é uma semi-reta, ela segue infinitamente, tá? Isso é um detalhe aí teórico interessante. Bom, mas enfim, então bissetriz interna é um segmento e bissetriz externa é uma semi-reta. Mas enfim, futuramente, inclusive, nós falaremos do teorema da bissetriz externa de um triângulo e também falaremos do teorema da bissetriz interna, então nós vamos voltar a esse tópico aqui. Mas aqui nós estamos falando de bissetriz externa, tá? Quer dizer, é a semi-reta, né, que divide o ângulo ao meio, mas o ângulo externo, né, ao meio. Ok, elas se encontraram nesse ponto. Primeira coisa que nós temos que comentar aqui é o seguinte, será que sempre elas vão se cruzar realmente? Né? E a verdade é que sim, tá? Primeiro eu gostaria de argumentar com vocês justamente esse fato, né? Por que elas se cruzam, né? Para nós podermos argumentar isso aqui, eu vou fazer o seguinte, vamos imaginar que este ângulo aqui é um ângulo alfa, por exemplo, né? Este ângulo é alfa. E este ângulo aqui, vamos imaginar que é um ângulo beta, tá certo? O ângulo alfa e o ângulo beta. Mas eu já vou apagar isso aqui. Isso aqui é só um argumento para dizer por que elas se cruzam realmente, essas semi-retas. Porque poderia acontecer, por exemplo, delas fazerem alguma coisa desse tipo, né? Uma vir para cá, por exemplo, e a outra vir para cá, né? Elas se afastarem. Mas por que elas não se afastam e realmente elas se aproximam, né? De modo que elas se cruzam? É isso que a gente está procurando argumentar primeiro aqui, para mostrar, para argumentar que de fato elas vão se encontrar, né? Porque assim, se elas não se encontrarem aqui, elas vão se encontrar para trás, mas na verdade o que a gente quer argumentar é que elas se encontram aqui na frente mesmo, né? À frente do ângulo, deste ângulo que está aqui, tá? Olha só, a primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte, nós vamos prolongar este lado aqui. Prolongar este lado. E eu vou pensar o seguinte, quanto que mede este ângulo aqui, ó? Este aqui, né? Exatamente este ângulo aqui, ó. Eu vou fazer um pouquinho mais forte aqui, ó. Quanto mede este ângulo aqui, tá? Ora, este ângulo, essa quebra aqui, né?
Como aqui é a bissetriz externa, então ela é suplementar, né? Então, esta medida é 180 menos alfa. Tá? Esta medida é 180 menos alfa. Mas como aqui é metade, então, como é bissetriz, né? Eu tenho 180 graus menos alfa sobre 2, tá? Este ângulo azul aqui que eu pintei, 180 graus menos alfa sobre 2, ou seja, 90 graus menos alfa sobre 2. Então, este ângulo aí que está pintado de azul, ele mede 90 graus menos alfa sobre 2. Por outro lado, este outro ângulo aqui, ó, este ângulo aqui, que é exatamente o que? O quanto está quebrado. Quer dizer, a quebra que eu estou dizendo, qual é o ângulo que forma com esta reta que nós consideramos, que é a reta suporte deste lado aqui, né? Dos ângulos alfa e beta. Bom, este outro ângulo aqui, ele mede o seguinte, olha só. Este outro ângulo ele vai ser 180 graus menos beta é todo esse ângulo, mas como é bissetriz, 180 graus menos beta sobre 2, ou seja, 90 graus menos beta sobre 2, tá? Então este outro ângulo azul aí, 90 graus menos beta sobre 2. Aí é o seguinte, como é que a gente traduz, né, esta nossa exigência de que se forme esse ponto de concorrência aqui dessas semirretas? Ora, é muito simples. Na verdade, aqui tem que se formar um triângulo, né? Então, na verdade, para que haja uma intersecção ali, nós temos que ter a seguinte condição. A soma deste ângulo azul com este ângulo azul aqui, ela tem que ser menor do que 180 graus. Esta soma não pode ser maior do que 180 graus, não pode ser nem igual, né? Porque senão não vai ter espaço para esse último ângulo aqui. Então, qual é a condição? A condição que nós colocamos é a seguinte, se 90 graus menos alfa sobre 2 mais 90 graus menos beta sobre 2 for maior do que ou igual a 180 graus, tá certo? Se a soma desses dois ângulos for maior ou igual a 180 graus, então não existe a intersecção. Né? 180 graus não existe intersecção. Certo? Não existe essa intersecção aqui. Ok, mas será que é possível ocorrer essa soma aqui? Olha só, olha que interessante. Esse 90 graus com este 90 graus cancela com esse 180. Então nós temos o seguinte, menos alfa sobre 2, menos beta sobre 2, maior ou igual a 0 graus, né? Ou seja, podemos juntar alfa mais beta sobre 2, multiplicamos por menos 1, né? Então ficou menor ou igual a 0 graus. Logo, alfa mais beta menor ou igual a 0 graus, tá? Ou seja, se ocorrer que a soma desses ângulos é maior ou igual a 180, então a soma do alfa com o beta é menor ou igual a 0 graus, que seria um absurdo, tá? Porque aí não teria esse triângulo nosso aqui, de baixo, tá? Logo, gera-se um absurdo. E de onde que veio esse absurdo? Daqui, né? Então, porque na verdade esse resultado vai e volta, né? Se essa soma é maior ou igual a 180, não existe intersecção. E se não existe intersecção, então essa soma é maior ou igual a 180 também, tá? Então, realmente, está provado, né, que existe esse ponto aqui. E olha que interessante, para qualquer triângulo, tá? Mesmo que esse ângulo aqui seja obtuso, muito aberto aqui, ainda assim vai, né? Porque esse raciocínio em nenhum momento utilizou a medida desses ângulos, né? O formato do triângulo não usou nada disso, né? Ok, então pessoal, está argumentado aqui que existe de fato este ponto de intersecção. Uma vez que existe esse ponto de intersecção, nós temos que trabalhar agora com isso aqui. Olha o que acontece. Como esta semirreta vermelha aqui, né? As duas são vermelhas, mas enfim, esta aqui, né? Esta que está partindo deste vértice. Ela é uma bissetriz. Nós temos a propriedade fundamental da bissetriz, que ela é equidistante dos lados, né? Então, o que acontece? Se nós pensarmos neste lado aqui, esse ponto da bissetriz, ele vai ter a mesma distância deste lado e deste lado.
Olha só. Então, esta medida é igual a esta. Propriedade da bissetriz, tá? São a bissetriz deste ângulo, né? Portanto, essa distância é igual a esta, tá? O desenho aqui não está ajudando muito, está parecendo que essa medida é bem maior que esta, né? Ok, mas, da mesma forma, quando nós analisamos a bissetriz relativa a este vértice, este ângulo externo, este pedaço aqui, né, esse segmento, ele vai ser congruente a esta distância aqui, né? Porque aí nós temos a bissetriz deste ângulo, que tem a mesma propriedade. Portanto, o que acontece? Primeiro, pelo ponto estar nesta bissetriz, essa distância é igual a esta. Segundo, por o ponto estar nesta bissetriz, essa distância é igual a esta. Portanto, esta distância é igual a esta. Logo, quando a gente analisa esta distância, né, igual a esta aqui, tá? Nós temos que este ponto, a recíproca, né, que nós argumentamos na aula passada, da propriedade da bissetriz. Se um ponto é tal que ele é equidistante dos lados, então ele está na bissetriz. Tá ok? Portanto, esse ponto ele pertence à bissetriz dessas retas, né, desse prolongamento, ou seja, a bissetriz deste ângulo. Logo, quando nós encontrarmos, né, nós desenharmos aqui a bissetriz deste ângulo, de fato ela vai o quê? Vai encontrar esse ponto aqui também. Tá certo? Então nós temos as duas bissetrizes externas e a bissetriz interna referente ao outro ângulo, né, prolongada, tá? Então essa bissetriz interna nós prolongamos, porque ela a princípio ela iria até aqui apenas, né? Ela pararia aqui, mas nós prolongamos. Elas todas se cruzam no mesmo ponto. Então este ponto aqui é que nós chamamos de exincentro, tá? Por esse raciocínio fica claro a interpretação geométrica desse ponto, né? Então esse ponto ele é equidistante deste lado e deste lado. Portanto, nós conseguimos fazer o quê? Traçar uma circunferência que tangencia este lado e este, exatamente nesses pontos, tá? Então a circunferência ela vai fazer isso aqui. Olha só. Olha só, faz isto, ela vem para lá, tá? Perdão se o desenho não vai ficar muito bom, né? Mas enfim, essa seria aí a nossa circunferência, né? O desenho ficou bem ruim, na verdade, mas, né? Espero que tenha ficado clara essa ideia, tá? Então nós temos aqui a circunferência que tangencia os prolongamentos dos lados e o outro lado. Então ela tangencia um dos lados do triângulo e o prolongamento dos outros dois lados. Bom, por esse raciocínio, fica claro que, assim como nós prolongamos esses dois lados, juntando com a bissetriz deste ângulo, construímos este exincentro, em cada lado nós podemos fazer o mesmo procedimento. Tá? Então, se nós prolongarmos este lado, tá certo? Nós também vamos construir da mesma forma, tá? Encontrando aqui a bissetriz externa, esta bissetriz externa e esta bissetriz interna, nós vamos encontrar aqui o quê? Um outro centro aqui, não é isso? E, consequentemente, um outro exincentro aqui. Tá? Não vai nem ter espaço para você ver que, por menor que eu fiz o triângulo, ainda é difícil, né? Porque realmente são circunferências muito grandes, né? E aqui nós temos mais um exincentro aqui, ó. Olha só. Então nós temos um exincentro, por exemplo, E1 aqui, por exemplo. E1, né? Um exincentro E2, por exemplo, aqui, ó. E um exincentro E3 aqui. Então, cada triângulo, né, fica muito claro por essa maneira que nós desenhamos, né? Cada triângulo sempre ele vai ter 3 exincentros, tá? São sempre, obviamente, pontos externos, né, exteriores ao triângulo. E aí, pode ser feito todo um estudo aí específico aí desse novo ente, né, relacionado ao triângulo, que é o exincentro, tá?
Então é muito interessante. São pontos notáveis, digamos, né, de um triângulo, né? São 3 pontos notáveis, mais 3 pontos que nós temos num triângulo, que é o exincentro. Né? São 3 exincentros, tá? Inclusive nós temos coisa interessante aqui, que é se a gente, por exemplo, unir os 3 exincentros, né? Olha só. Ao unir os 3 exincentros por segmentos de reta, nós formamos um triângulo muito interessante aqui. Aí tem todo um estudo aí com base nesse triângulo aqui formado pelos exincentros, né? Aí nesse triângulo nós podemos prolongar os lados e construir os exincentros desse novo triângulo. Construir um outro triângulo, não é isso? Que vai ser formado pelos exincentros e prosseguir com este raciocínio aí, tá? Mas enfim, aí tem todo um estudo aí que pode ser realizado envolvendo o exincentro. Mas agora nós vamos ver algumas propriedades, né, e fazer alguns exercícios aí envolvendo o exincentro, muito interessantes. Uma das propriedades mais importantes do exincentro é a seguinte. Vamos imaginar que nós temos um triângulo e agora eu tracei aqui em relação a este lado, né? Lembrando, né, nós consideramos um dos ângulos do triângulo, traçamos a bissetriz deste ângulo, prolongamos, porque ela terminaria no lado, nós prolongamos a bissetriz interna, tá? Traçamos as bissetrizes referentes aos dois ângulos, os outros 2 ângulos externos, né? Não referentes ao ângulo em questão. E o ponto de encontro dessas 2 bissetrizes externas com o prolongamento da bissetriz interna relativa ao outro ângulo é que resulta aí no exincentro, tá? Bom, olha só, um detalhe que eu acabei não falando, mas interessante também, é que nós temos aqui, né, um raio, né? Um raio R1, por exemplo, referente a este exincentro. Nós temos um raio R2 referente a este outro exincentro e um raio R3, tá? Esse raio seria igual a este outro raio aqui, né? Ó, raio R1 apareceria ali também. Tá ok. Mas aqui eu nem desenhei as bissetrizes para não poluir muito a figura. Olha o que a gente vai observar aqui. Nós temos aqui o ponto de tangência, né? Dessa circunferência, aqui. E temos este ponto de tangência aqui. Olha que interessante. Vamos imaginar que o triângulo tem como vértices A, B e C. Aqui nós temos os lados do triângulo, ó. Lado Azinho, Czinho, né? O oposto ao C, e aqui o lado B. Mas em vez de chamar lado B ali, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar esse trecho aqui de X e esse trecho de Y. Tá certo? Por aquela propriedade que nós já estudamos, que quando nós temos uma circunferência e um ponto fora dela, ela vai determinar 2 segmentos tangentes, né? E no ponto de tangência, eles vão ser congruentes aí, né? Os segmentos, né, que vão do ponto P, né, exterior à circunferência, até os pontos de tangência, são segmentos congruentes, tá? Portanto, nessa situação aqui, esse X, ele se repete aqui, né? Porque esse é o ponto de tangência. E esse Y repete aqui, né? Portanto, quando nós olhamos aqui desse ponto B até este ponto de tangência, a circunferência referente a este exincentro aqui, né? Esta distância tem que ser igual a esta. Então, utilizando novamente aquela propriedade, nós temos que C mais Y tem que ser igual a A mais X. A mais X, né? No entanto, note o seguinte, que x mais y, né, x mais y é igual a b, né, que é o tamanho desse lado aqui. Tá certo? Então, se x mais y é igual a b. Então, quando a gente somar o seguinte, por exemplo, né, vamos chamar esse ponto aqui de T1, né? Ponto de tangência T1 e ponto de tangência T2 aqui, por exemplo. Então, quando a gente fizer BT1 mais BT2, quer dizer, a distância desse ponto até T1, até a distância de B até T2, quanto que vai dar isso aqui? Bom, isso aqui vai dar C mais Y, né? C mais Y mais A mais X, né? Ó, C mais Y mais A mais X. No entanto, como X mais Y é igual a B, X mais Y é igual a B, então isso aqui vai ser o quê? A mais X mais Y é B, mais C. Mas esse aqui o que que é? É o perímetro, né? 2P. 2P.
Lembrando, né, que a gente usa sempre a letra P para semiperímetro. Então, qual que é a conclusão aqui? Né? Propriedade importante do exincentro, que é o seguinte. Quando nós tomamos ali BT1 mais BT2, isso resulta o quê? 2P. O perímetro, né? O perímetro do triângulo. Então, a propriedade é a seguinte. A soma das distâncias deste ponto, né, até os pontos de tangência do exincentro com os prolongamentos dos lados, resulta exatamente o perímetro do triângulo. Né? Então é bem interessante isso aí. Lembrando aqui então que o P, né, na verdade que é o semiperímetro, vai ser A mais B mais C sobre 2. Então a gente vai usar muito esse Pzinho aqui, tá? Que é o semiperímetro. Então esse aqui seria o semiperímetro. Ok? Veja que isso vai ser válido para qualquer vértice, né? Para esse vértice também. Quando a gente tiver a outra circunferência referente ao outro exincentro aqui, então nós vamos ter essa distância, né, até o ponto de tangência mais essa outra distância igual ao perímetro do triângulo, né? Então é uma propriedade bem interessante aí dos exincentros, né? Uma outra propriedade interessante que nós podemos tirar a partir desses dois fatos que nós colocamos ali em cima é a seguinte também, né? Nós podemos observar por essa primeira relação aqui que x menos y, olha só, x menos y é igual a c menos a. E pela de baixo que x mais y é igual a b. Né? Sisteminha linear, né? Sisteminha linear, nós já estudamos aí, temos uma playlist, longa playlist de sistemas lineares. Se nós somarmos essas equações, então nós cancelamos esse y aqui, ó. Cancelamos menos y com y e vamos ficar aqui com 2x igual a b mais c menos a, tá certo? Agora, uma coisa interessante, esse b mais c menos a nós podemos escrever da seguinte forma, a mais b mais c menos 2a, né? Eu posso somar a aqui, né? E subtrair um a aqui, então eu continuei com b mais c menos a, eu só escrevi de outra forma. Por que eu escrevi assim? Porque agora aparece aqui a mais b mais c, que eu posso escrever como 2p, né? Que é o perímetro. Então sempre frisando, né? O perímetro então é 2p. Porque a gente usa a letra Pzinho para o semiperímetro. Então 2p menos 2a. Dividindo por 2 nós temos que x p menos a. Olha que interessante, né? Procedendo de maneira parecida aqui, né? Esse x sendo p menos a. Nós podemos fazer de maneira parecida aqui, subtraindo as equações, por exemplo. E nós vamos chegar que y, né? Podemos, por exemplo, substituir esse valor de x aqui e encontrar o valor de y, né? E o y nós vamos descobrir que ele é P menos C daí, tá? P menos C. Então, continuando essa resolução, né? Os detalhes nós já vimos bastante na parte de sistemas lineares. Lembrando que a gente tem que usar aqui o P como A mais B mais C sobre 2, né? Enfim, qual que é a ideia aqui? Então, no lugar deste y, nós podemos, e do x, né? Nós podemos escrever simplesmente P menos C, olha só, interessante. P menos C, aqui, P menos C, né? Aqui P menos A e P menos A, né? Este trechinho aqui. Olha que interessante, né? Nós temos essas maneiras de entender, né? De enxergar esses trechos aí. Então são duas propriedades bastante interessantes aí, né? Do exincentro. Nós podemos entender, perceber o valor dessas medidas e principalmente que a soma desses segmentos tangentes, né, à circunferência, a soma delas compõe o perímetro, né, do triângulo. Olha só, pessoal, para a gente finalizar a aula de hoje, então, né, nós temos aqui um exercício bastante interessante, curioso, né? Então nós temos aqui um triângulo com um dos seus exincentros ali, né? Aqui temos vértice A, B e C. E o exercício só nos fornece esse ângulo de 70 graus. Com base neste ângulo, ele pede para que a gente calcule o x, né? Então o exercício é bem interessante porque ele só fornece um ângulo, né? Então, aparentemente, né, pode dar a impressão de que não é possível resolver. Mas olha só que interessante.
tem que utilizar as propriedades da bissetriz e tudo mais, né? Este ângulo externo aqui, ó, certo? Como é uma bissetriz, por praticidade, né? Eu vou chamar esse ângulo aqui de Y, ó, Y para cá e Y para cá, porque é uma bissetriz, né? E eu vou chamar este ângulo aqui de Z, ó, Z para cá e Z para cá, tá? Bom, como é que a gente vai pensar aqui? Vamos pensar que esse ângulo 2Y aqui, ele é externo relativo a esse triângulo azul, o triângulo ABC. Então, por um lado, o 2Y, né? O 2Y, ele é um ângulo externo relativo a esse triângulo. Portanto, ele é a soma dos outros dois não adjacentes. Então, 2Y é igual a 70 mais 2Z. Vimos isso, a propriedade do ângulo externo, né? 2Z mais 70 graus, né? Bom, daqui nós podemos tirar, dividindo tudo por 2, que Y é igual a Z mais 35 graus. Tá certo? Por outro lado, quando nós enxergamos este Y aqui, somente este Y agora, como ângulo externo desse triângulo que tem esse lado vermelho e este lado vermelho e este lado azul, esse Y, ele é a soma do X com o Z, tá? Este Y aqui é X mais Z, assim como 2Y, como externo desse triângulo ABC, é 70 mais 2Z daí. Este Y é X mais Z. Então nós temos que Y, X mais Z. Poderia até ter escrito ao contrário, né? Olha que bacana, né? O Y, então, por um lado, ele é Z mais 35, X mais Z. Portanto, o que resta tem que ser igual, né? Se o Y é Z mais 35 e ao mesmo tempo é Z mais X, é claro que esse X ele tem que ser igual a 35, tá? Então, portanto, né? Ó, portanto, X 35 graus. Bom, é exatamente a metade, tá, pessoal? A gente fez com 70 graus aqui, mas se fosse qualquer outro ângulo, esse X vai sempre dar a metade desse aqui, tá? É o mesmo raciocínio, né? A gente pode fazer de maneira genérica, inclusive, chamando esse ângulo aqui de alfa, por exemplo, esse X vai ser alfa sobre 2, tá? Então, uma propriedade bem interessante aí, né? Esse ângulo aqui, então é 35 graus, um exercício bem interessante aí. Bom, pessoal, então com isso nós finalizamos a aula de hoje. Então vimos um tópico bastante interessante, diferente um pouco do que muitas vezes é ensinado no ensino médio. Geralmente não é passado esse tópico de exincento, mas é um tópico sem dúvida muito interessante que não envolve nada de muito complexo. Pessoal, um detalhe que eu gostaria de frisar é o seguinte. Eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte. Nós já estudamos o incentro, ponto de encontro das bissetrizes, o circuncentro, ponto de encontro das mediatrizes, né? Agora estudamos o exincentro. Depois, daqui a algumas aulas, né? Quando nós formos avançando no curso de Geometria Plana, nós vamos voltar a esses tópicos, mas de uma maneira mais quantitativa, tá? Uma maneira mais métrica, digamos, né? Então, por exemplo, nós vamos calcular, por exemplo, aqui, os raios dessas circunferências, né? Referentes ao exincentro, os raios da circunferência, desta que está aqui embaixo e desta aqui, em função dos lados do triângulo. Nós vamos calcular a medida da bissetriz de um triângulo em função dos lados do triângulo, né? Vamos calcular tudo isso aí, mas para isso a gente precisa evoluir um pouquinho na geometria plana e também com algumas noções de trigonometria, tá? Então vai ser mais para coisa bem para futuro aí, para a gente voltar a esses tópicos de uma maneira mais quantitativa, tá? E não tão qualitativa, né? Como nós estamos fazendo, embora nós estamos calculando alguns ângulos e tal, né? Nós estamos um pouco mais teóricos aqui, mas vamos trabalhar de uma maneira mais quantitativa futuramente. Então espero que vocês estejam gostando do curso. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!